Boa tarde, eu sou Luciana Kogut, estamos aqui ao vivo com mais um programa Pergunte ao Presidente, que é mais um canal para a gente conversar sobre Previdência Complementar. Nós hoje teremos um programa um pouquinho maior, porque a gente vai falar de dois assuntos muito importantes aqui para a Fundação. Primeiro são os perfis de investimentos, que vão ser implementados em 1º de janeiro de 2020, ou seja, está pertinho. E também a gente vai falar sobre governança, principalmente sobre alterações no Estatuto da Fundação. Então, para a gente falar sobre esses dois assuntos, nós chamamos aqui, como sempre, o nosso diretor-presidente, Ricardo Pena. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado, boa tarde a todos. E também a gente convidou o diretor de investimentos da Fundação, Thiago Dadar. Seja bem-vindo, Thiago. Obrigado. Então, lembramos que esse programa está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook, pelo Instagram aqui da entidade. Você pode mandar as suas perguntas pelas nossas redes sociais e a gente vai tentar responder o máximo que puder aqui no programa. E se a gente não conseguir, pode ficar tranquilo, a gente vai responder por e-mail e também pelo nosso Fale Conosco. Então, vamos começar, né? A nossa primeira pergunta sobre perfis de investimentos. A gente vai falar sobre os primeiros assuntos de perfis de investimentos. Quem mandou a pergunta foi a Cíntia Lopes, do Instituto de Patrimônio Histórico Nacional. Ela quer saber o seguinte: como não tem noção alguma sobre investimentos, ela gostaria de saber do que se trata cada perfil, quer dizer, quanto vai render o dinheiro investido em cada perfil, quanto será o montante investido mensalmente, que tipo de investimento será realizado, se vai ter alguma taxa, se ela se aposentar, ela vai poder resgatar de imediato todo esse montante, ou seja, ela quer basicamente saber do que se tratam os perfis de investimento e se vai mudar alguma coisa no plano que ela já tem aqui na FUNPRESP. Então, gostaria que vocês dois começassem. Foram muitas perguntas, mas vamos tentar. Bom, vamos lá. O nome dela é Cíntia, né? Primeiro, obrigado a Cíntia aí por participar, mandar as perguntas, né? Que é importante os nossos servidores estarem acompanhando a FUNPRESP. Bom, Cíntia, o perfil, na verdade, é a possibilidade de você, como disse, não tem muita noção de investimento, poder acompanhar melhor as suas contribuições, o rendimento da sua previdência. Então, a partir da criação desses perfis, a Cíntia vai poder ter um acompanhamento melhor, né, do que está acontecendo com as contribuições dela e a previdência dela. Então, nós vamos estabelecer esses perfis. Hoje só tem um perfil, que é chamado perfil FUNPRESP, que na verdade quem decide as alocações são os nossos gestores. O diretor de investimento está aqui, vai poder explicar melhor, mas só tem um perfil. Então agora a gente vai criar 4 perfis, ainda já é uma primeira possibilidade, mas ao gosto do freguês, né? Ou seja, a gente está valorizando aquilo que o participante quer fazer com a conta de previdência dele. Então, a partir de 1º de janeiro, a gente vai dar a possibilidade da Cíntia e os 90 mil participantes que a Fundação tem de poder escolher um dos 4 perfis. Os perfis, então, eles vão variar de acordo com a idade. Então, eu não sei qual que é a idade da Cíntia, mas na faixa até 40 anos tem um perfil que a gente chama perfil 1, em que os recursos vão estar alocados preferencialmente ou majoritariamente em ativos mais arriscados, que a gente dividiu entre carteira de preservação e carteira de performance. E aí vai descendo para o perfil 2, que vai de 41 a 50 anos, depois o terceiro vai de 51 a 60, e o perfil mais conservador, aquele que vai ter poucos ativos de risco, ou quase nenhum ativo de risco, que é o perfil 4, para as pessoas que têm mais de 60. É um enquadramento etário inicial, mas a Cíntia, por exemplo, não sei qual que é a idade dela, mas se ela tiver, por exemplo, 30 anos, ela vai estar no perfil 1. Se ela quiser, não, Ricardo, eu sou mais conservadora com a minha previdência, eu quero um perfil que não tenha tanto risco. Então ela vai poder escolher talvez o perfil 4, né, que a gente, num primeiro momento, fez um corte etário, mas que tem a ver também com a percepção e a tolerância de risco de cada participante. Então, o que ela vai investir mensalmente nos perfis é a contribuição dela, que ela já paga hoje mensalmente, é paritário, né? Tem a contribuição dela, no caso dela, acho que é do IFAM. Então, isso vai continuar acontecendo, a contribuição dela vai estar na conta de previdência dela e só vai ter essa diferenciação do perfil dela. Os investimentos, aí talvez o Thiago possa falar, mas cada perfil vai ter ativos financeiros diferentes. Eles vão ser geridos em 2 carteiras, né? Preservação, que é mais conservadora, e a carteira performance, que tem um perfil mais de risco.
não incide nenhuma taxa. Então ela perguntou, vai ser cobrada alguma taxa? Não. Isso já está dentro do que é estabelecido pela Fundação, não tem taxa nova nenhuma. É mais um serviço, é mais um produto que a FUNPRESS está oferecendo para os seus participantes. E no fim ela pergunta se na aposentadoria dela ela pode resgatar de imediato todo o montante. Então isso não é nem uma regra de investimento, é uma regra do regulamento. Hoje a Cíntia e os participantes que saem da FUNPRESS, eles podem resgatar até 25% do recurso dele, mas no futuro pode ser que isso altere. Então, na verdade, a escolha inicial da Fundação foi ter um resgate moderado para que ela possa oferir possa receber sua previdência, seu benefício aqui na FUNPRESS. Não sei se o Thiago quer complementar. Eu acho que o presidente falou muito bem, eu acho que abarcou todas as questões, somente a primeira, eu acho que demonstrou bastante preocupação por parte da Cíntia com relação ao conhecimento dela sobre investimentos. Na verdade, os perfis de investimentos vêm no sentido da gente entender melhor as necessidades dos nossos participantes de maneira individual. Então, não precisa ficar preocupada, a gente vai ter uma interação maior com vocês, né? E a partir de então a gente vai entender mais qual estágio da vida em que cada um dos nossos participantes está e qual que é o perfil mais adequado, ou seja, qual que é o nível de risco, quais são os ativos, os investimentos que cada participante pode ter no momento da vida que a gente está fazendo a interação. Tá? Então, não se preocupe, o perfil de investimento, na verdade, é no sentido de ampliar o conhecimento, tanto da Fundação com relação a você, a sua vida, quanto o seu conhecimento com relação aos investimentos que você fez através das nossas carteiras. Maravilha. Agora a Aliana Mello, da AGU, ela quer saber o que acontece se ela não escolher um perfil específico. Ela é enquadrada automaticamente em um perfil em razão da idade? Depois ela vai poder alterar esse perfil? Era mais ou menos o que a gente estava falando, né? Liane, também obrigado. Realmente é exatamente assim que vai funcionar. Então a gente está oferecendo um cardápio de 4 perfis para aqueles que querem escolher, que vai ter toda uma plataforma digital em que as pessoas vão poder conhecer. Hoje já está disponível no nosso site essa plataforma, que as pessoas vão poder conhecer mais sobre os perfis, explicando detalhadamente o que são esses perfis. E aí depois ela vai entrar na sala do participante, na conta de previdência dela, e lá ela vai, eu quero mudar meu perfil. Então se ela quiser mudar o perfil, ela vai submeter a alguns testes, até porque a legislação obriga que a gente conhecer o perfil de risco dela, enfim, o nível de tolerância a risco. Então se ela realmente tiver determinado, não, eu quero escolher o meu perfil, que é ótimo, significa que ela quer conhecer, ela está estudando, ela está acompanhando. Agora, se a Liane ou qualquer outro participante não quiser escolher, não quiser fazer nada, o plano já vai, na verdade, estabelecer para ela uma regra etária, né, em que ela vai estar enquadrada. Se ela quiser mudar depois, Ricardo, eu não escolhi no primeiro momento, mas depois eu acompanhei, todo ano vai ser dada uma oportunidade para o participante alterar o seu perfil. Vai ser no mês de aniversário dele. E é importante porque isso não pode ser feito a todo momento, já que nós estamos falando de uma conta, né, de previdência que é de longo prazo. Então, você precisa ter tempo para fazer as boas escolhas. Você não pode estar trocando o seu perfil todo mês, até porque isso tem um custo muito grande para operacional, tecnológico, e pode inclusive ter prejuízo na sua reserva. Então, o recomendável é que você estabeleça um prazo para que as pessoas possam entender um pouco a evolução da sua reserva previdenciária e depois poder fazer aquelas escolhas. Gostaria de complementar, Thiago? Complementando, esse teste que o presidente comentou, ele é também uma medida sobre o seu conhecimento financeiro e previdenciário, né? Então é uma maneira também da gente ficar mapeando, observando como está evoluindo o conhecimento de cada um dos participantes com relação a questões que afetem a evolução das respectivas reservas individuais. Muito bom. Agora a gente tem uma pergunta do Rogério Oliveira, ele é da CVM, e ele perguntou o seguinte: se uma vez alterado o perfil, é possível mudar novamente depois de fevereiro de 2020? A carteira detalhada de cada perfil está disponível para consulta?
E ainda, nessa mesma toada, o Felipe Ferreira do DENIT, ele tem algumas perguntas parecidas. Ele quer saber em que momento será possível o perfil, serão abertos prazos ao longo do ano, é possível optar pelo percentual dentro de cada perfil ou isso fica a cargo do gestor? Então, vamos lá. Primeiro, a pergunta do Rogério, da CVM. E aí nós estamos falando de um servidor que é participante que tem um conhecimento financeiro grande, né, sobre previdência, sobre finanças. Então, ele está perguntando se vai poder se alterar depois de fevereiro. Fevereiro vai ser o momento, até janeiro e fevereiro, o momento da gente oferecer essa opção de troca dos perfis para quem já está. Então vai ser exatamente uma transição, né, que a gente está chamando aqui, uma transição do perfil FUNPRESP para o perfil do participante, agora ele podendo escolher. Então nesse período, nesses 2 meses, ele vai poder entrar na plataforma, conhecer a plataforma, fazer uma escolha. Eu fiz uma escolha em janeiro, quero mudar em fevereiro. Ele pode fazer isso. Agora, depois de fevereiro, só vai ser possível a opção de escolher novamente, no caso da pergunta do Rogério, só no ano de 2021, naquele mês em que ele fizer o aniversário. Por quê? Porque está sendo implantado agora, então tem todo um esforço tecnológico, de sistema, de comunicação, que precisa ser feito nesse momento, exatamente para permitir a implantação. Os novos que entrarem depois desse período de fevereiro, aí sim eles vão ter, se não me corrija, Thiago, eles vão ter a oportunidade de escolher na entrada e depois é só também quando fizer o aniversário. Então, ele fizer aniversário. Naquele mês do aniversário do participante. Para que, até porque também quem vai fazer a gestão da carteira possa se programar, né? Porque tem toda uma movimentação de fluxo financeiro, de liquidez de um perfil para o outro. Ou seja, nós estamos fazendo uma mudança muito, muito forte na fundação, porque antes nós tínhamos um perfil, quem definia era exatamente a equipe de gestores e agora quem vai definir a alocação são os participantes. Então isso muda um pouco a dinâmica de funcionamento da gestão financeira do plano, né? Na segunda pergunta dele, do Rogério, se a carteira vai estar detalhada, hoje nós temos a carteira detalhada do plano. Então ele pode entrar no site, ele vai ver lá ativo financeiro por ativo financeiro, todas as especificações, se ele é sindicado, se ele é certificado, se ele está na bolsa. Então está tudo especificado, que é um relatório da nossa custódia. A ideia é que a gente faça isso também por perfil. Ele vai poder acompanhar ativo por ativo, dentro de cada perfil, a carteira detalhada do que está sendo alocado. É lógico que, se me parece, acho que vão ter 2 carteiras, né? Enfim, mas isso, a ideia é que a gente tenha um maior nível de transparência também, como já temos hoje. Bom, não sei se o Thiago quer completar, pelo menos a primeira pergunta aí do Rogério. O presidente falou corretamente tudo. Só com relação a quem, por exemplo, o estoque, né, acontece até o fevereiro de 2020, então são os participantes que já fazem parte da fundação, dos planos administrados pela fundação, e aqueles que entrarem após esse período têm, após o prazo da adesão automática, tem 30 dias para fazer a opção, né? Não precisa, mas aqueles que quiserem fazer uma opção diferente do estabelecido pelo ciclo de vida, que é determinado pela idade de cada participante, tem até 30 dias após os 90 dias da adesão automática. Já com relação à carteira detalhada, isso já é uma praxe por parte da fundação. A fundação tem um nível de transparência já bem superior ao restante do mercado, e a ideia é que você tenha, assim, de uma maneira educativa, né, uma transparência educativa, uma transparência não simplesmente de divulgação de dados, mas de educação também, as informações que vocês acharem, cada participante achar pertinente. Na sala do participante vai ser possível verificar a evolução do seu perfil, bem como a evolução da carteira de investimento. Maravilha. Do DENIT, do Felipe Ferreira. Felipe. Então, o Felipe está perguntando quais os momentos será possível alterar o perfil. Isso. Bom, o primeiro momento dessa transição é janeiro e fevereiro de 2020, né, do perfil único para esses 4 perfis, e depois no mês de aniversário dele. E isso é importante porque muita gente, mas eu quero mudar o tempo inteiro. Não é recomendável você mudar o tempo inteiro, porque nós temos que diferenciar. Quando você faz investimentos para se aposentar, quando você faz investimento para você, sei lá, fazer uma viagem.
tem objetivos distintos, tem horizontes de prazos distintos. Então não é recomendável você poder oferecer essa mudança diariamente, todo mês. Até porque normalmente quando você faz isso, você está sempre atrás, né, a gente chama atrás da curva, né? Ou seja, perdeu, você saca, ganhou, você reaplica. Então precisa ter cuidado. Então, para evitar o que a gente chama de efeito manada, você está sempre trocando de perfil e na média estudos mostram que você vai acabar perdendo em termos da sua reserva previdenciária. Num primeiro momento, a opção é que seja uma única vez no mês do seu aniversário. Não, por que no mês do seu aniversário? Também pode perguntar. Porque normalmente é um momento em que você reflete sobre a sua vida, né? Sua trajetória pessoal, familiar, sua carreira profissional. Então, a gente estudou isso e achou melhor naquele momento inicial permitir que as pessoas possam trocar. Então não é a qualquer momento, como ele perguntou, é no mês de aniversário. Serão abertos prazos longos ao longo do ano? Não. Na verdade, os prazos, até porque a gente tem uma distribuição de 90 mil participantes, e nós temos que nos preocupar não só com o participante, mas também com a gestão da própria carteira, né? Então tem toda uma movimentação, tem todo um controle que precisa ser feito em termos de compliance, de gerenciamento de risco. Então, inicialmente é só nesses momentos do mês em que o participante faz o aniversário. É possível optar pelo percentual dentro de cada perfil ou isso fica a cargo do gestor? Não, no primeiro momento ainda não. Tem modelos mais sofisticados que permitem, depois que você escolher o perfil, você poder escolher o percentual, fazer uma mixagem ou até mesmo escolher o gestor externo. Nesse primeiro momento, né, os participantes têm que entender que a gente está fazendo um primeiro passo, né, dando um primeiro passo, melhorando o produto previdenciário. Quem sabe no futuro seja uma sugestão que a gente possa incorporar, mas no primeiro momento a gente tem que implantar, ver a maturação, ver se os participantes estão entendendo, né? Porque é uma mudança importante que está sendo feita, mas fica como sugestão aqui do Felipe. Tudo isso vai se aprimorando, né, à medida que o pessoal até vai entendendo também, né? Agora vamos fazer a pergunta do Felipe Pinchemel, do Ministério das Relações Exteriores. Ele perguntou se seria possível manter o perfil de investimento, por exemplo, um ciclo de vida mais jovem, por meio de uma isenção ou uma solicitação específica, mesmo que ele ultrapasse a idade limite. Aqui eu acho que ele está querendo saber a questão de troca, né? Se ele pode se manter num perfil abaixo ou acima da idade dele, mesmo que a recomendação seja por um outro perfil. Pode lá. A ideia é exatamente essa, é você poder participar e interagir com a fundação. Dessa maneira a gente vai passar a te conhecer melhor, as suas necessidades e tudo mais. Então sim, a alocação padrão da fundação vai de acordo com a sua idade, né? Então, como o presidente colocou, se você tem até 40 anos, você já é alocado automaticamente pela fundação no perfil número 1. Mas você tem uma realidade diferente da média das pessoas que têm 40 anos de idade, por exemplo. Então aí você tem a possibilidade sim, através da plataforma que vai ser disponibilizada por meio da sala do participante, de interagir com a fundação e falar, olha fundação, eu preciso trocar esse perfil, acho que não é adequado. Para isso a fundação vai fazer algumas perguntas, né, que o presidente falou que é o teste, que a gente chama de teste de adequação. Através desse teste a gente vai saber mais ou menos qual que é o seu conhecimento, né, como é que é o seu orçamento de risco, ou seja, como é que qual o seu comportamento com relação à volatilidade. Quando você vê uma ação caindo muito, o que você faz? Você vende, você aguenta, segura ela, quer dizer, você não é muito suscetível à volatilidade do mercado? Então tudo isso a gente vai conseguir captar através desse teste e então te orientar melhor. E aí você vai poder fazer ou voltar atrás e continuar no perfil 1, que foi a indicação inicial da fundação, ou então selecionar o perfil que você realmente acha mais adequado. Legal. Agora sobre investimentos, o Arthur Coimbra da AGU também mandou. Eu gostaria de ter mais detalhes sobre os ativos em que serão investidos os recursos. Como poderei ter acesso periódico à composição da carteira? Eu gostaria de responder. Bom, o Arthur, aquilo que eu falei lá no início, na outra pergunta lá do participante. Você vai ter detalhado todos os ativos financeiros de cada perfil. Hoje já temos esse detalhamento no site, está disponível, a gente disponibiliza o relatório, né? E a ideia é que isso também seja disponibilizado ativo por ativo, que seja investido no perfil. É lógico que o perfil ele é uma matriz da sua escolha em função da idade,
com as duas carteiras, que talvez o Thiago possa explicar melhor essa questão das carteiras. São duas carteiras, uma que tem objetivos assim, mais conservadores, que é a ideia de preservar o seu capital, preservar o seu investimento, e a outra correr um pouco mais de risco para que você tenha uma performance melhor. Então, esse acesso periódico, hoje ele já tem o acesso de toda a carteira. O que a gente vai querer aprimorar, na pergunta do Arthur, é a disponibilização dessa informação por perfil. Tá? Arthur, existem duas carteiras e todos os nossos perfis têm participação nessas duas carteiras. A primeira carteira é a carteira preservação. A carteira preservação, ela tem o objetivo de preservar seu poder de compra. Ou seja, o que você recebe hoje, a gente vai investir de tal maneira que lá no futuro você possa comprar as mesmas coisas, a mesma quantidade de coisas como você compra hoje. Então por isso que ela chama preservação, você está preservando o teu poder de compra. A outra carteira é a carteira performance. Essa carteira performance já introduz alguns conceitos mais avançados de finanças e vai introduzir na sua vida, no seu acompanhamento da sua reserva individual, questões de volatilidade, de risco de crédito, risco de liquidez, e pode trazer um ganho adicional à carteira preservação. Então, mas para a gente indicar para você qual que é o melhor perfil e qual que é o percentual que você vai ter da carteira performance e da carteira preservação, eu preciso te conhecer melhor, tá? Somente o último perfil, que é o perfil acima de 60 anos, que não tem absolutamente nada da carteira performance, é 100% carteira preservação, porque já é uma população que está prestes a se aposentar. Então a gente fica bastante preocupado em manter já para aquelas pessoas perto da vida pós-laboral, um poder de compra adequado, de tal maneira que tenha uma aposentadoria, enfim, tranquila. A gente recebeu uma pergunta pelo Facebook do Hugo Neto, da UFRJ, e ele disse o seguinte: tenho remuneração abaixo do teto do INSS, 39 anos, e possuo um VGBL em outra instituição, com R$ 110 por mês de contribuição e acumulado de R$ 6.000. É interessante participar da FUNPRESP e em qual perfil me enquadro? Então, Hugo, bom, você como tá contando aqui pra gente, tem remuneração abaixo do teto, você se enquadraria, na verdade, na inscrição que a gente chama aqui de ativo alternativo. Então, esses R$ 110 que você faz de contribuição mensal lá para o seu VGBL, num banco, por exemplo, você poderia estar fazendo aqui. Lógico que a opção é sua, a escolha é sua. E aí, com essa contribuição, na verdade, você vai poder escolher o perfil, você vai estar enquadrado no perfil número 1 pela idade, né? Eu não sei se lá nessa instituição te oferecem o perfil, e aí você pode realmente fazer as contribuições, ao invés de fazer lá, fazer aqui. A única possibilidade que você não teria era poder migrar esses recursos, porque se está no VGBL não é permitido você migrar, o que a gente chama de portar, né? Fazer a portabilidade, porque é só no PGBL que você faz. O VGBL é o que a gente chama de seguro por sobrevivência, que é diferente de um plano de benefícios que é o PGBL. Então, se você quiser também, você pode procurar, nós temos o atendimento personalizado lá aí no Rio de Janeiro. A pessoa entra em contato com a gente, a pessoa pode ir ao seu encontro e poder te orientar aí nessa escolha. Lógico que você já está com um esforço de acumulação, né? Já tem R$ 6.000 no plano, então em tese isso é muito bom, porque é difícil começar. Então eu acho que o Hugo está dando demonstrações aqui para a gente que ele já está fazendo a sua previdência e nós temos disponibilidade, interesse que ele venha participar com a gente, seja como ativo alternativo, e como ele pode evoluir na carreira dele, ultrapassar o teto também, ele vai ter a paridade contributiva lá da universidade. Então, recomendo ao Hugo para procurar aí os nossos canais para que a gente possa ajudar ele
a poder fazer a previdência dele aqui e poder escolher o perfil de investimento. Legal. Hugo, a gente tem no nosso site a lista de representantes, você pode entrar lá e procurar representantes no Rio de Janeiro. Você também pode ligar no nosso 0800 282 6794 ou mandar um e-mail para faleconosco@funpresp.com.br. A gente vai estar mais do que feliz em atender a sua solicitação, tá bom? Vamos continuar então as perguntas que a gente recebeu por e-mail. O Luiz Felipe da Anatel, ele tem as seguintes dúvidas. O perfil de investimentos muda obrigatoriamente na mudança de idade do participante? Até 40 anos, perfil 1, de 41 a 50, perfil 2, etc. E a segunda pergunta, isso a gente já falou, muda, a menos, né? E a segunda pergunta é, posso determinar a porcentagem que irá para a renda variável dentro do perfil escolhido? Por exemplo, perfil 1 até 40 anos, de 30% a 45%. Gostaria de determinar 45% em renda variável. Como o presidente falou, essa determinação agora ela é a cargo do gestor, né? A fundação é que vai tomar conta e vai avaliar como está a conjuntura de mercado para poder alocar no máximo em renda variável, por exemplo, que seria os 45%. Só para a gente ter uma noção aqui, hoje quem tem no perfil número 1, ele pode chegar a 45% na carteira performance. A carteira performance ela não é composta somente de renda variável. Ela pode ser composta de ativos de renda fixa, seja ele público ou privado, imóveis, operações com participantes, investimentos no exterior, estruturados e renda variável. E o gestor da carteira, que no caso aqui é a fundação, porque ela ainda não liberou para os participantes selecionarem fundos ou até mesmo gestores, que seria um modelo mais avançado, como o presidente comentou, ela tomará as decisões com base no cenário em que está vislumbrando o que está ocorrendo no momento da aplicação dos recursos. Eu queria só reforçar para o Luiz Felipe, né, que ele falou da Anatel. É importante essa pergunta dele, quer dizer, talvez um aprimoramento no futuro seja poder permitir que ele escolha quanto que ele quer, né, de renda variável. É que a fundação hoje, como a gente está nesse processo de transição para esse modelo de perfis, hoje nossa carteira ainda é, eu diria, conservadora, né? Até porque o cenário econômico permitiu a gente ter essa estratégia, os resultados mostraram que a gente estava correto, mas agora com a redução da taxa de juros, real sobretudo, vai ser realmente importante mudar esse perfil, como ele pergunta, eu quero 45% em renda variável. Então, como a rentabilidade está baixa, então há uma expectativa que você mude essa composição entre o que é renda fixa e o que é renda variável. E para isso a fundação está se esforçando, ela contratou, né, recentemente aí, gestores externos exatamente para permitir a oferta dessa gestão financeira, dessas contribuições, também em renda variável. Então é com isso que a nossa equipe aqui de gestores vai fazer esse mix entre o que é preservação e o que é performance nesse primeiro momento. Pode ser que no futuro a gente abra, né, evoluindo, tendo condições operacionais, tecnológicas, abra para atender especificamente esse pedido aqui do Luiz Felipe. Tá bom, nós temos uma pergunta do professor Miodelli Nogueira Júnior, ele é da Universidade Federal da Paraíba, e além de uma pergunta ele mandou um elogio, viu? Ele disse que antes de mais nada gostaria de parabenizar o excelente trabalho que vocês têm feito, e ele achou uma excelente ideia dividir os investimentos entre diferentes perfis. Parabéns, obrigada, viu, Miodelli? E assim ele gostaria de saber os tipos de investimentos e percentuais de alocação nas diferentes classes de ativos dos diferentes perfis. Muito bom. Então, queria agradecer primeiro o professor aí por participar aqui da nossa conversa com o presidente, o diretor, e elogio realmente é importante também. Então, as críticas são importantes, as sugestões de melhoria, mas elogio também significa que está no rumo certo, né? Então, agradecer a manifestação dele. Eu acho que assim, a ideia dos tipos, né, de investimento dividido em perfis, na verdade é uma necessidade, a gente já detectou isso há uns 2 anos. Os participantes, sobretudo aqueles que têm um letramento melhor, né, em finanças, cobrando, eu quero ser mais ativo, eu quero acompanhar. Então, acho que é uma oportunidade do participante se engajar mais. Então, o que a gente está querendo aqui é que o participante seja o protagonista da sua previdência. Então, não deixe só para a fundação, mas que ele acompanhe mais de perto e possa realmente poder fazer as suas escolhas, acompanhar a evolução. Esse é o propósito.
com relação aos tipos de investimentos, podia falar. Tipos de investimentos, eles irão constar na política de investimento, né? Então, plano ESEC, vai ser aprovado agora no final de dezembro a política, já segregada por perfil de investimento, né? Então, cada reserva individual, dependendo do perfil, vai ter um percentual no segmento de aplicação, que hoje são renda fixa, renda variável, exterior, imobiliário e operações de participantes. Dependendo do seu perfil, você pode ter um percentual maior em um segmento ou maior em outro segmento. Os ativos, né, e os tipos de ativos e os tipos de segmentos que irão compor cada carteira dependerá da deliberação do Conselho Deliberativo, mas a proposta apresentada pela área técnica é que a gente possa ter um maior número de ativos financeiros, de tal maneira a poder diversificar da melhor maneira possível e obter aí uma rentabilidade condizente com risco corrido. Legal, nós recebemos mais uma pergunta pelo Facebook, do Vitor de Azevedo Sequim. Ele não falou de qual órgão desculpa se eu não falei seu nome corretamente, Vitor. Ele quer saber se títulos públicos vão constar na carteira preservação ou na carteira performance. Pode constar nas duas carteiras, tá? A carteira preservação ou a carteira performance. Qual que é a diferença? A carteira preservação, ela tem como índice de referência o próprio índice de referência do plano, que atualmente é IPCA mais 4% ao ano. Já a carteira performance, ela tem que trazer um prêmio, né, com relação a IPCA mais 4, ou seja, tem que render um pouco mais. A ideia é que a gente possa, em alguns momentos de mercado, ter título público, tanto numa carteira quanto na outra, mas os objetivos de ser incorporado nas respectivas carteiras são diferentes. Então vai depender muito da conjuntura de mercado. Então se eu vejo um título que tem a possibilidade de dar mais do que IPCA mais 4, provavelmente vai pertencer à carteira performance. Tá bom. Isso é importante na pergunta do Vitor e tem a ver até com o horizonte. Então, por exemplo, eu posso comprar um título hoje público que vence em 2055. Talvez, dependendo da taxa, né, oferecida de juros, talvez esse título tenha característica mais de preservação. Agora, um título mais curto, né, 2023, 2025, dependendo da taxa, talvez a gente possa talvez ganhar dinheiro com esse título. Ele teria, como o Thiago muito bem, ele poderia estar na carteira performance. Então, vai ser feita essa mixagem. Então, a área gestora vai ver a oportunidade. Onde tiver a oportunidade, as escolhas, o cardápio que está sendo oferecido em termos de títulos públicos, a gente vai tomar a melhor decisão para aquela carteira, o que significa rentabilidade para o participante. Legal. O Gabriel Dias Lima, do Banco Central, ele também mandou um elogio. Ele gostou da ideia de utilizar perfis de investimentos e ele mandou o seguinte pra gente: a iniciativa de diversificar nossos investimentos com a criação das carteiras preservação e performance é excelente. A dúvida com a qual me deparei é a seguinte: dentro de cada perfil, como é feita a alocação entre os diferentes percentuais de aplicação nas duas carteiras? Existe uma tabela padronizada de acordo com a idade? Ou, ao contrário, quem tem até 40 anos terá liberdade para alocar até 70% na carteira preservação? Tem uma tabela no manual de perfis de investimentos, tá, que está disponível no site da Fundação. E esse manual ele traz por idade, né, por perfil, um intervalo de alocação para cada carteira. Então, por exemplo, no caso do perfil número 1, eu posso ter na carteira preservação de 55% a 70% das suas reservas individuais. E o restante, que seria de 30% a 45%, na carteira performance. Já no ESEC 4, no perfil 4, desculpa, que é o extremo oposto, eu teria 100% na carteira preservação e nada na carteira performance. Tem uma tabelinha disponível já no site da Fundação e no site específico de perfis de investimentos é possível ver também. Recentemente, a Fundação encaminhou também um e-mail mostrando essa tabelinha de alocação, do intervalo de alocação para cada carteira e para cada perfil. Agora, o João Mendonça, da Universidade de Brasília, perguntou: podemos saber quais empresas estaremos investindo o nosso dinheiro? E ele também pergunta: preciso saber se podemos trocar de perfil de arrojado para conservador em casos de subida da Selic, por exemplo, ou quando as ações caem e os títulos IPCA também caem. Esse aí parece que entende um pouco mais. Então, Luciano, obrigado aí ao João Mendonça da UNB.
na verdade, assim, todos os investimentos, ele está perguntando quais empresas vão estar em cada perfil, em cada portfólio. Vai estar detalhado nesse relatório, né, de ativos financeiros. Hoje nós só podemos ter empresas de baixo risco, né, que a gente chama de AAA, classificado por agências classificadoras de risco de crédito. Como o juro real está baixo, a gente vai descer um nível de exigência, né, para essas empresas. Então hoje no nosso portfólio aqui a gente tem, através de gestores, a gente tem Natura e bancos, né, que tem classificação de baixo risco de crédito. Então como o juro real está muito baixo hoje, até 2% em termos reais, a gente ao ferir, conseguir os 4% em termos reais, a gente vai ter que abaixar a régua, né? Só que a gente vai abaixar a régua com cuidado, não é também tomando qualquer risco de qualquer empresa. Então existe toda uma seleção que a gente vai fazer internamente e até mesmo mandatando os gestores, né? Então acho que a ideia, se o Thiago pode me corrigir, é baixar para o nível B, duplo B, né? É isso? Triple B. Então nós estamos baixando a régua de AAA para Triple B. E essas empresas todas que a fundação for investir, através de papéis de crédito, né, vão estar disponíveis. Ele perguntou aqui sobre o perfil arrojado e conservador, é exatamente isso daqui que a gente quer evitar. Tanto que você vê que não existe nome para os perfis, né? 1, 2, 3, 4. A gente, quando estudou a ideia dos perfis, era exatamente... Existe basicamente dois modelos, o que a gente chama de estilo, que ele está perguntando aqui, né, que é conservador, arrojado, e o ciclo de vida, que é o nosso, que tem a ver com o ciclo de vida. Isso é importante diferenciar porque a gente escolheu aqui a idade para ser o nosso direcionador do ciclo de vida, porque realmente quando você olha pela idade a trajetória de uma pessoa, ela tem características de risco distinto. Uma coisa é você ter 25 anos, estar solteiro, início de carreira. Outra coisa é você com 45, casado, filho. Quer dizer, você tem um histórico, naquele momento o seu apetite a risco é distinto. Então isso é importante porque existe uma diferenciação entre essa ideia do arrojado e do ciclo de vida. Então o nosso modelo é um modelo que vai privilegiar, na verdade, a escolha durante a sua trajetória profissional, sua evolução pessoal e profissional. E essa ideia de trocar, não, a Selic caiu, subiu, eu posso mudar a qualquer momento, também tem que ser cauteloso. Porque isso, na verdade, pode influenciar de forma negativa essa movimentação que ele vai fazer em função das condições econômicas que estão colocadas. Então, eu diria para o João, assim, da UNB, que a gente montou um desenho que vai privilegiar a reserva previdenciária dele, né, para proteger a previdência dele no futuro. É abrir para mais gestores, mais especializados, mais focados, para que a gente possa capturar essa gestão especializada que eles têm. Muito bom. Agora também a gestão das carteiras também é uma preocupação do Tiago Tesa, do Banco Central. E ele mandou para a gente o seguinte: com a possibilidade de se investir em ações, não ficou claro como será a escolha dos ativos para investimentos. Será investido em ações que replicam um índice, tal como o Bovespa, ou ETFs, ou ativos específicos a serem escolhidos pelos gestores? A minha preocupação é o investimento em ativos conforme a opinião do gestor, que resultaram em prejuízos em outros fundos de previdência. Investindo por meio de replicação de índice ou deixar o próprio participante escolher os ativos, na minha opinião, seria a melhor opção. A gestão aqui da Fundação, ela tem um processo longo de governança, né? Começa através da proposição por parte da área técnica, vai para um comitê de investimento em risco, chega à diretoria executiva e, dependendo do montante, vai até o conselho deliberativo, que é composto tanto por representantes do patrocinador quanto por representantes dos participantes. Mas, respondendo diretamente à sua questão, a gente só faz indexado, ou seja, a gente só segue o índice, a gente não investe em ações que não compõem o índice, que seja de ampla divulgação por uma entidade de nome reconhecido. Então, a Ibovespa, o IRX, os próprios ETFs, enfim. Não se preocupe com relação a essa questão, se vai ter algum gestor aplicando numa ação que não é conhecida ou que não compõe qualquer índice que seja de divulgação ampla. É importante também, Alessandro, pontuar que a FUNPRESP ela tem, e aí entra um pouco na governança dos investimentos, ele citou aí prejuízo em outras fundações, e aí por fraude, né,
né, por má gestão, gestão fraudulenta. Não é o caso da FUNPRESP. A FUNPRESP preza pelos seus processos, ela é fiscalizada. Esse ano nós somos fiscalizados pelo TCU, pelo CGU, pela Previc, e nós temos também controles internos bastante rigorosos. Como o Thiago falou, nós estamos desenhando um modelo em que a gente pode até ter uma perda, uma ou outra, que faz parte, né, mas no todo a carteira estando diversificada, a expectativa que a gente trabalha é para que haja realmente resultados positivos. Então, a gente sempre tenta diferenciar a FUNPRESP dessas más experiências recentes com os fundos de pensão. Então, é Tiso, né, o nome dele? Tesa, Tiazo Tesa. Tiazo Tesa, ele pode ter certeza que a FUNPRESP tem construído todos os seus processos de investimento com o maior rigor e uma governança muito elevada, exatamente para poder oferecer para o participante essa tranquilidade, essa garantia ou essa credibilidade que os processos aqui são distintos desses exemplos ruins que a gente teve aí no passado. E a gente também sempre convida o participante a estar de olho, né, participando na gestão e sempre fiscalizando. Agora, sobre a carteira preservação, o Bernardo Fiuza, da Receita Federal, ele quer saber se a carteira preservação incluirá apostas em taxas de juros ou será 100% pós-fixada com base na Selic. Na verdade é uma composição, vai ser um mix de ativos, pode ter taxa Selic, pode ter CDI, pode ter pré-fixado, pode ter IPCA. Né? No caso aqui, como você está comentando sobre a carteira preservação, as nossas operações participantes, os empréstimos consignados, por exemplo, são taxas pré-fixadas, pode ter fundo imobiliário, que aí vai depender de cada ativo que compõe aquele fundo imobiliário. Então, assim, são diversos os indexadores e a proposta é realmente essa, diversificar os indexadores o máximo possível, mas com uma convergência ao índice de referência do plano, que atualmente é IPCA mais 4% ao ano. O Bernardo tem outra pergunta agora sobre a carteira performance. Ele quer saber se ela vai conter apenas ativos de renda fixa do Tesouro ou se vai investir em títulos de renda fixa privados. Qual será o rating mínimo dos títulos privados? E ela também vai investir em renda variável? Qual é o percentual mínimo e máximo de renda variável nessa carteira? Carteira performance, na verdade, ela pode investir em todos os segmentos habilitados pelo Conselho Monetário Nacional. Quais são? Renda fixa, que pode ser tanto soberano, público ou privado, né? Imobiliário, operações com participantes, exterior e renda variável. Tá? Então, a carteira performance pode ter essa gama de segmento de aplicação e, obviamente, cada segmento de aplicação é composto por uma gama de ativos, dependendo da classificação constante na resolução do Conselho Monetário. Com relação ao rating mínimo de títulos privados, a gente sempre preza pela qualidade dos ativos que são adquiridos pela fundação. Então, aqui, como o presidente bem colocou, a gente está realmente reduzindo, né, abaixando a régua com relação ao rating, a gente está colocando BBB, mas o nível de BBB, a probabilidade de ter algum tipo de inadimplência, algum tipo de default, que a gente chama, é muito baixo. Então, a gente continua sendo muito conservador em termos de crédito privado, mesmo reduzindo aí o nível para BBB. Tá? E qual é o percentual mínimo e máximo em renda variável nessa carteira, performance? Isso vai depender da política de investimento. Cada ano é de uma maneira diferente. Isso depende do cenário prospectivo que a fundação elabora, ou seja, tem todo um estudo quantitativo, qualitativo por parte da fundação em termos de rentabilidade de renda variável, por exemplo, que pode, em um ano, dizer que a gente vai ter 20% em renda variável, e em outro ano 0% em renda variável, e a fundação vai executar dessa maneira. Então depende de ano para ano, tá? Mas assim, com relação o máximo que você pode ter numa carteira performance é 45%, como está dito no manual aprovado pelo Conselho Deliberativo. Então vai de 0 a 45%. Também recebemos os questionamentos do Bruno Marangoni, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Ele quer saber quais serão os critérios de escolha para a aquisição desses ativos que vão compor a carteira performance, se será divulgada a lista dos ativos que fazem parte da carteira e como será escolhido o gestor dessa carteira, se haverá cobrança de taxa de performance ou gestão. Então, se me permitir, a pergunta do Bruno, eu vou começar do final. Como será escolhido o gestor da carteira? Então, processo licitatório. Inclusive, nós já conseguimos uma primeira parte desse processo, escolhendo 9 gestores, né? 9 mandatos, desculpa, acho que são 5 gestores.
E aí são vários critérios, os critérios objetivos, né, de porte, de habilitação, de registro na CVM, enfim, a questão da taxa que eles competiram, né? E na verdade a distribuição dos recursos de acordo com o gestor aí vai ser feito pela área. A área em função da escolha dos participantes a partir do montante. Se a gente depois de fevereiro tiver já a distribuição de quantos escolheram migrar, quantos vão estar naquele perfil, isso é que vai determinar a alocação entre a carteira preservação e performance e a alocação por gestor. E esses gestores vão ser cobrados, né? Tem um índice de referência para cada recurso aplicado dentro do fundo aberto. E aí, em função do desempenho e do risco, a gente pode colocar mais, a gente pode retirar tudo. Então, existe uma flexibilidade para escolher esses gestores. Se há taxa de performance, aí o Thiago acho que pode responder. Tem a taxa de administração, né? Porque a expertise desses gestores, ela é cobrada a remuneração pela taxa de administração. E a performance eu acho que depende aí das características de cada plano, né? De cada fundo, desculpa. Nesse ano, a gente iniciou um processo de alteração da estrutura da carteira de investimento. Então, como bem disse o presidente, no dia 19 agora, a gente selecionou 9 fundos, corresponde a 5 gestores diferentes, o que é muito positivo, porque você tem 5 cabeças pensando de maneira diferente. Unanimidade não necessariamente é uma coisa boa, principalmente em termos de gestão de recursos. Então, são 5 diferentes pessoas, cabeças, experts, pensando como melhor investir os recursos. Mas para essa categoria que foi selecionada agora, não tem taxa de performance, é apenas a taxa de administração. Taxa de performance a gente paga para aqueles gestores que buscam superar um referencial, por exemplo, o Ibovespa. Então, nesse caso, é feito um fundo destinado a superar um referencial e, nesse caso, somente se superar, você paga uma taxa de performance para o gestor. Ou seja, se ele rendeu bem, acima do que a gente estava prevendo através do índice, vai ser remunerado conforme a taxa de performance. Isso é outro processo de seleção que ainda está em elaboração, processo de licitação. Agora, para finalizar, perfil de investimentos, a gente vai fazer a pergunta do Henrique Soares Almeida, da ANAC. Ele também quer saber sobre a formação da carteira performance. Ele está perguntando se haverá requisitos mínimos de governança nessas empresas investidas, se será permitida a alavancagem e quanto à transparência, o participante vai poder consultar a alocação dos investimentos da carteira, em que ocasiões e com que frequência o participante vai poder optar pela mudança de alocação entre as duas carteiras. Então, Henrique, também obrigado. Você vê que a minha pergunta está acontecendo com todos os nossos participantes, né? Se ele vai ter acesso à carteira, se vai estar disponibilizado. O pessoal está interessado. Isso é muito bom, ou seja, até para ele acompanhar que tipo de ativo está dentro da carteira, dentro do perfil e, sobretudo, dentro do seu próprio plano, né? Sua reserva. Então, isso para nós é importante, esse retorno, né? Porque isso hoje já existe e a gente pretende fazer também esse detalhamento dos ativos financeiros dentro de cada carteira, dentro de cada perfil. Realmente vai ser exigido o nível de governança das empresas investir, então, me parece que deve ser a dúvida dele em relação a títulos de crédito, né? Então, nos títulos de crédito realmente vai ser exigido, sobretudo pelo rating, né? Que é a classificação do risco de crédito, que hoje o nosso nível de exigência é o máximo, que é o AAA, e a gente está baixando a régua em função, sobretudo, das condições macroeconômicas. Então a gente vai baixar para o nível BBB. É um nível elevado ainda de governança para essas empresas, então ele pode ter certeza que a gente está sendo rigoroso também na construção desse novo modelo dos perfis. Com relação à transparência, é seguro que a gente vai oferecer essa transparência dos ativos, da classe dos ativos, que vão compor cada carteira e cada perfil. E ele perguntou aqui no final a frequência... Em que ocasiões e com que frequência o participante vai poder optar pela mudança de alocação entre as duas carteiras? É no mês de aniversário, né? É no mês de aniversário, é uma data comemorativa, é um momento, como o presidente colocou, para repensar
sobre a vida e também sobre a aposentadoria. Então, todo ano você vai poder alterar aí, se for de interesse, através da sala do participante, após a realização do teste de adequação, você vai poder alterar as alocações entre as carteiras. Só com relação aos requisitos mínimos de governança nas empresas investidas, a gente hoje, né, sempre implementou esse tipo de procedimento. A gente sempre analisa como é o comportamento de uma determinada empresa com relação os seus pares, né, os seus stakeholders, ou seja, os seus acionistas, como é que ela se comporta, seja de uma maneira adequada ou não. Se a empresa já mostra no próprio relacionamento um comportamento não adequado, a gente nem analisa a empresa. Então a gente tem aqui um nível de avaliação bem criterioso, não somente no risco de crédito, como o presidente colocou com relação ao BBB, mas também com relação ao comportamento da empresa, da alta administração de uma determinada empresa. Legal, agora a gente vai trocar rapidamente de assunto, vamos falar sobre governança, porque a Funpresp está finalizando um capítulo muito importante da sua história, que é a alteração no estatuto, que está na Previc, né? Então, Ricardo, eu queria saber, vai entrar em vigor em breve, eu queria saber quando é que ele passa a vigorar, quais trâmites ainda precisam ser cumpridos. Então, Luciana, essa é uma mudança importante na Fundação, que tem quase 7 anos, e ela veio, inclusive, em função do que aconteceu com os fundos, né? Vários participantes perguntaram, dos prejuízos nos fundos. Então a gente estudou assim, o lado negativo desses fundos, né? O processo decisório desses fundos, e a gente propôs para o Conselho essa mudança no Estatuto. O Estatuto é o quê? O documento que congrega lá toda a governança, a gestão, como é que é feito o processo decisório, né? Como é que se protege, né, se blinda, né, que é o desejo dos participantes, como é que se blinda a fundação. Então, a partir desse levantamento, dessas experiências ruins, a gente decidiu propor uma mudança para reforçar a governança. Então, a diretoria, o ano passado, levou esse assunto para o Conselho Deliberativo, que tem as duas partes, né, dos patrocinadores e dos participantes. O Conselho discutiu, uns 2 meses, foi discutindo, aprimorando a proposta. Então ele aprovou um conjunto de mudanças. Esse conjunto de mudanças foi apresentado ao patrocinador. O patrocinador precisa concordar com as mudanças. E aí passou pelas áreas técnicas, pelas áreas jurídicas do Ministério do Planejamento e da Fazenda, agora o Ministério da Economia. E o ministro assinou, concordando com as mudanças, que a gente pode detalhar se tiver interesse. E isso seguiu para a Previc em maio. Então desde maio esse processo chegou na Previc. E agora a gente está perto de ter consolidado essas mudanças que vão reforçar ainda mais. Que para o participante às vezes ele não alcança o que significa isso na concretude, né, no dia a dia. Mas a gente pode dar alguns exemplos. E a gente está na expectativa, aguardando a Previc publicar uma portaria no Diário Oficial, que é a partir do momento em que passa a valer essas regras da nova governança da Funpresp. Então, quais que são os principais pontos assim de alteração? Então, vamos lá, os principais. Nós vamos ter uma mudança nos requisitos para poder participar da governança. O que eu estou falando? Para poder ser conselheiro, para poder ser diretor, para poder ser membro dos comitês. Antes não se exigia ser participante, ter tempo de contribuição. Então agora todo mundo que vai participar na governança tem que estar envolvido. É o que a gente chama de você pôr a sua própria pele, né, em risco, né? Ou seja, não adianta você tomar uma decisão em que você não coloca o seu dinheiro. Então, é o que a gente chama de um alinhamento entre a sua participação com as suas características do plano. Então, isso é uma mudança muito forte. A gente viu isso nos planos que tiveram problemas que não existiam. Então, vinha uma pessoa, um executivo de fora que não tinha nenhum alinhamento com aquele plano, com aquela entidade. Depois ele ia embora e deixava lá uma situação insolvente, uma conta para pagar. Agora não, agora as pessoas que vierem, eles primeiro vão ter que ser servidores públicos federais, participantes do plano, que tenham um mínimo de 3 anos, que é importante. Segundo, não vai ser permitido aos membros da governança, diretor, conselheiro, ter atividade político-partidária. Também isso foi uma mudança muito forte, os outros planos não existe isso em outras fundações. Então isso traz também um respaldo grande, né? Ou seja, nós queremos gente que venham para cá
que tenha um compromisso, desenvolva um bom trabalho, depois terminando o mandato, ela continue participando. Limitamos o mandato, então vai ser um mandato de 4 anos, né, para os diretores. Vai ser cobrado um contrato de desempenho, então, ou seja, os diretores, a gestão, vai ser cobrado dela um desempenho em termos de resultado, boa gestão, eficácia administrativa, baixo custo. Para quê? Para que o participante entenda que ele coloca o seu dinheiro aqui todo mês, existe alguém comprometido com a melhor gestão da sua previdência. Unificou-se também as eleições. Ano passado, esse ano nós tivemos uma eleição aqui com 11 chapas. Então, também é um processo que às vezes você não tem um controle, né, e um aprimoramento. Nós tivemos dificuldade com os quórums, né, dessas eleições. Então é importante que haja maior e melhor engajamento dessas chapas, né, dos servidores, para que eles realmente possam melhor representar os participantes. Nós estamos reforçando o papel da transparência. Até então, tudo que a gente vem fazendo em termos de transparência, que a gente falou aqui de investimento, governança, não está positivado, não está escrito, então agora vai estar escrito dentro do estatuto, ou seja, toda a experiência de transparência ativa que a gente está desenvolvendo agora vai estar positivado, vai estar escrito, impedindo uma mudança, né, com outra gestão. Vamos poder fazer avaliações periódicas da governança, então é importante para que os servidores e os participantes entendam que a gestão está melhorando, né? Ou seja, na medida em que a gente avalia, fazer uma avaliação individual de cada diretor, de cada membro de conselho, uma avaliação coletiva, para que a gente possa realmente oferecer a melhor gestão para o servidor. Então, são um conjunto de mudanças em que a gente se inspirou naquilo que não deu certo nos outros planos e naquilo que a gente acredita que pode ser reforçado em termos de melhores práticas para a Previdência. E nós estamos num quadro de mudança na reforma da Previdência, né, agora com a emenda constitucional, em que a Funpres vai ter que competir com outros agentes, seja entidades abertas, ligadas a bancos e seguradoras. Então isso traz um desafio de fazer boa gestão, estar comprometido com o participante, ou seja, estar alinhado com o que ele espera. Então foi com esse objetivo que a gente espera ter essa nova governança já funcionando ainda esse mês de dezembro. Muito bom. Então eu agradeço muito a presença de vocês dois, Ricardo Pena, nosso diretor-presidente, Thiago Dadá, nosso diretor de investimentos, e eu já convido vocês para o próximo Pergunte ao Presidente. A gente também convida você a visitar o nosso site, ligar o 0800 282 6794 para tirar suas dúvidas e seguir a gente nas nossas redes sociais. E se a sua dúvida não foi respondida aqui no Pergunte ao Presidente, não tem problema, a gente vai responder por e-mail. A gente agradece a companhia, a audiência e até o próximo programa. Feliz Natal e boas festas para todos.